gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu fiz uma enquete aqui com vocês e deu que sim, que vocês querem a rotina de encomenda aqui no canal. Não se preocupem as pessoas que gostam de vídeo de receita, que vai continuar aqui, mas é um quadro novo para ver se a gente interage mais, para tirar algumas dúvidas de você, que geralmente um vídeo curto de 5 minutos não tem como fazer. Mas espero que vocês gostem. Já queria adiantar que esse vídeo não vai ser um vídeo assim, vou fazer 500 docinhos, tive muitos bolos, porque como vai ser o primeiro vídeo, eu quis fazer um teste pra ver se eu também ia me adaptar, começar a gravar assim, mas eu achei que ficou bem legal. Também, como vocês me pediram no vídeo de montando Naked Cake, a receita da massa de chocolate que eu uso aqui no ateliê, eu também trouxe a receita aqui bem explicadinha pra vocês de como eu faço ela. Então é isso, espero que vocês gostem, chega de falação e bora começar o vídeo de hoje! Como eu faço tudo aqui na cozinha da minha casa, antes de fazer as encomendas eu tenho sempre que dar uma organizada nela, passar um pano, lavar as vasilhas, guardar tudo, porque assim fica muito mais higiênico e também fica mais fácil na hora da gente preparar as encomendas com tudo organizadinho. Então a gente vai começar preparando aqui a massa do bolo. Geralmente eu faço no bowl da minha batedeira, mas como é pra mostrar pra vocês, eu vou fazer nesse aqui que é transparente. Então, aqui eu pego minha balança, coloco o meu bowl, eu vou medindo aqui mesmo a quantidade dos ingredientes. Então, vou começar colocando aqui 2 ovos. Eu gosto sempre de colocar o ovo primeiro, porque assim, se ele tiver estragado, não tem muito problema. Agora a gente vai colocar aqui 80 ml de óleo. Se você quiser, pode fazer também com manteiga derretida. É só você colocar a mesma quantidade de manteiga para derreter. Não tem segredo nenhum, mas aqui eu vou fazer com óleo mesmo. Aí a gente vai sempre tarando pra gente não confundir os pesos. Então agora eu vou colocar aqui o leite. Eu sempre utilizo o leite integral nas minhas receitas. Lembrando, gente, que o nosso leite tem que estar sempre em temperatura ambiente. Eu não gosto de usar o leite gelado, porque senão corre risco de embatumar a nossa receita. O açúcar que eu sempre utilizo para fazer os meus bolos, eu tô cansada de falar aqui no canal nos vídeos de massa, que é o açúcar refinado, porque eu acho que ele fica melhor na massa do bolo, sabe? Eu acho que ele fica mais leve. Então a gente vai colocar aqui também 200 gramas de açúcar. Então agora a gente vai bater isso aqui com fouet. Se você quiser também pode levar para a batedeira. Aí, gente, eu tenho uma dica para dar para vocês também. Eu costumava bater minhas massas com esse batedor aqui. Só que ele é de silicone. E como vocês estão vendo, ele é muito molinho. Então ele já arrebentou aqui. Então dê preferência para utilizar um fouet de ferro. Mas como eu tô sem ele aqui, eu vou utilizar esse aqui que é o da minha batedeira. Tá vendo? Porque ele é bem mais forte e não corre risco de arrebentar, de estragar um produto. Aquele ali eu tô utilizando mais para fazer assim algum recheio. Ou então para bater só o ovo. Como aqui a gente vai precisar bater com a farinha de trigo e o chocolate, não é muito legal a gente utilizar aquele, porque senão ele vai quebrar. Então a gente vai mexendo aqui até ficar uma mistura assim bem esbranquiçada. Vou voltar com a minha massa aqui pra cima da minha balança, porque agora a gente vai pesar a parte em pó da nossa receita. Então já tá zerada a minha balança, eu vou colocar 100 gramas de chocolate em pó. Aí a gente mistura isso aí novamente para acrescentar farinha. Eu tô tirando aqui de cima da minha balança porque senão ele vai ficar meio bambo e pode entornar toda a nossa receita. Então vou misturando aqui. A farinha de trigo eu gosto de peneirar ela, mas como eu acabei de abrir, não tem importância, porque aí ela não vai estar com aqueles gruminhos de umidade que geralmente eu falo aqui. E olha que gente, pingando tudo ali, deixando o nosso local de trabalho todo sujo. Então vamos colocar aqui 250 gramas. Agora é o mesmo processo, a gente tira aqui a nossa balança e vamos bater com fouet, que eu deixei ele virado pra baixo. Melequei minha mão toda, vou ter que lavar agora, né? Mas cozinha é assim mesmo, né, gente? A gente suja tudo. Então vou começar aqui a misturar minha massa. Tenho bastante cuidado, esse bowl aqui ele é um pouquinho mais baixo, então tem que tomar cuidado para a nossa farinha de trigo não voar, né? Se você quiser, é só ir colocando a farinha aos poucos, tá? Que fica mais fácil para mexer. E a nossa massa já está praticamente pronta. Vai ficar uma massa bem bonita. Só falta colocar aqui também o fermento.
E a gente coloca 12 gramas de fermento nessa receita. Geralmente nos vídeos eu faço... Quase. Mas geralmente nos vídeos eu faço mais bonitinho pra vocês, né? Porém, aqui é vida real, né? Não é só um vídeo bonitinho. 12 gramas. Pronto, agora é só a gente bater esse fermento e colocar nas nossas formas. Eu já dei uma limpezinha aqui na mesa porque eu tenho horror a trabalhar com o local sujo. Nossa senhora, parece que eu faço tudo errado quando tá desorganizado. E olha só que massa mais bonita. Eu vou chegar mais de perto para vocês verem. Agora, a gente vai precisar dividir essa massa. Eu sempre taro aqui o valor da forma. E aí, eu vou colocar cerca de 300 gramas de massa. Eu gosto de colocar um pouquinho menos, porque fica massa assim agarrada no bowl. Então, acaba que não dá tão certo em todas as formas. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas então, a gente vai colocar aqui cerca de 260 gramas de massa. Se sobrar um pouquinho no seu bowl, não tem problema. Se você é daquelas pessoas que gostam de comer, é melhor ainda, né? Então vamos colocar aqui. Foi aqui 264 gramas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra forma. Agora a gente vai levar a nossa massa para o forno pré-aquecido a mais ou menos 200 graus. Vamos começar fazendo o nosso brigadeiro de morangotelo. Eu vou utilizar uma caixinha de leite condensado. Para cada uma caixinha de leite condensado, eu gosto de fazer com meia caixinha de creme de leite. Porque eu acho que quando eu coloco muito creme de leite, quando eu coloco 200 gramas, que é uma caixinha inteira, o nosso doce ele fica muito molenga. Então a finalização dele não vai ficar muito bonita. Aqui eu tô colocando também nosso Nesquik, que dá cerca de 40 gramas, tá? E eu gosto sempre de misturar o leite condensado com o meu ingrediente em pó. Porque como o leite condensado é mais denso, vai misturar com mais facilidade. Então eu misturo aqui tudo muito bem. Como eu disse pra vocês, gente, eu utilizo só meia caixinha de creme de leite, porque eu coloco a manteiga também. E porque eu acho que pra finalizar os nossos docinhos, eles ficam mais redondinhos. Eles não ficam tão molengas. Então, assim, é o jeito que eu gosto de fazer, mas cada um pode fazer do jeito que prefere. Cada um tem uma receita também. Eu vou tarar aqui a minha balança e vou colocar 100 gramas de creme de leite. E também vou colocar aqui 20 gramas de margarina. Aí deu certinho. Agora a gente começa a mexer aqui, sempre com fogo bem baixo, para não queimar o nosso brigadeiro. E também dá preferência para usar uma panela que seja grossa e que seja própria para você fazer receitas doces, para você não pegar nenhum gosto assim de comida nos seus docinhos. Essa espátula aqui é a minha da confeitaria. Eu tenho duas dessas, uma para receita salgada e uma para receita doce. São detalhes bobos, mas que no final fazem toda a diferença. Aí a gente vai misturando, essa manteiga vai derreter. E aí quando já estiver no ponto, eu volto pra mostrar pra vocês. Aí, gente, já chegou no ponto aqui, ó. Abaixei o forno pra mostrar pra vocês. E pra mim ver se tá no ponto, eu sempre faço assim, ó. Eu abaixo a panela e se ele cair assim, tudo juntinho, já tá no ponto. Agora eu vou passar minha massa aqui pra esse prato. Tem pessoas que gostam de embalar tudo no plástico filme, mas eu particularmente não gosto. Coloquei minha massa aqui no prato, aí eu vou utilizar esse plásticozinho aqui. Eu utilizo esse plásticozinho aqui de bobina, é o nome que vocês acham para comprar no mercado. E coloco aqui por cima. Aí a gente deixa dar uma esfriadinha aqui em temperatura ambiente mesmo e depois pode levar para geladeira. Essas massas já saíram do forno, já tá no ponto certinho, ó, igual eu ensinei pra vocês. É só você apertar bem no centro, se afundar e voltar como uma esponja é porque já tá no ponto. Aí eu sempre coloco em cima das grades assim do fogão, que é pra elas irem esfriando mais rápido. Aí, meus amores, eu fiz o brigadeiro de maracujá. Eu não mostrei a receita pra vocês, porque pra fazer essa receita você precisa fazer uma pasta com a fruta do maracujá. E eu não tinha gravado aqui.
Então eu decidi mostrar em outro vídeo, um vídeo separado, só mostrando essa receita, porque vale a pena ser melhor explicadinha, porque é uma receita muito boa. Mas foi assim que ele ficou, fica muito bonitinho, a cor dele é maravilhosa, não sei se tá dando pra ver aí na câmera. Então agora eu vou tampar ele com plástico para alimento, vou deixar esfriando em temperatura ambiente e levo pra geladeira. Então agora, para finalizar a parte dos doces, a gente vai fazer os que vão ficar por cima do bolo. E como não são muitos, a gente vai fazer meia receita só. Então, aqui eu vou colocar 200 gramas de leite condensado. Falei errado, gente, é 150 gramas. Vocês viram que passou aqui 8 gramas, mas não tem muito problema, não. Vai dar certo do mesmo jeito, porque é bem pouquinho. Aí eu vou colocar 2 colheres de sopa bem rasas de chocolate em pó. Vou colocar também 50 gramas de creme de leite, porque para uma receita a gente utiliza 100, então nessa aqui é metade, a gente vai fazer com 50 gramas. Consequentemente, só 10 gramas de margarina. Agora é só a gente levar pro forno e terminar de fazer os nossos docinhos. Aí, gente, as massas já ficaram prontas. Essa aqui de chocolate que eu acabei de fazer. Elas já esfriaram em temperatura ambiente. Agora eu vou passar todas elas pra dentro da geladeira. Elas podem ficar lá até a hora de eu enrolar. E agora eu vi que a massa do nosso bolo já esfriou. E olha só que facilidade que sai da forma. Vê se seguindo essa dica vocês nunca mais vão ter problema na hora de desenformar o bolo de vocês. E também a lateral do bolo fica, né, gente? Coisa mais linda. Olha, vai ficar um naked cake de respeito esse aqui. Depois eu vou cortar esse topinho aqui, que é pra nossa calda entrar com mais facilidade. E também pra vocês verem como que essa massa fica aqui por dentro. Olha, gente, até eu usar minhas massas, elas não podem ficar expostas. Então eu vou pegar aquele mesmo plástico de bobina e vou colocar uma massa dentro de cada saquinho. Nossa, olha a moto atrapalhando aqui, né, nas gravações. Mas enfim, aí eu coloco cada massa aqui dentro desse plásticozinho. Aí essa partezinha aqui que vai ficar pra baixo é só a gente, ou a gente roda assim, ó, coloca ela virada pra baixo, como que vai ser só de um dia pro outro, não precisa ter todo aquele cuidado de ficar sem nenhum ar dentro do plástico. Então é só você fazer isso com todas as massas. Se você se sentir incomodado de deixar essa parte pra baixo, é só você colocar uma fita prendendo, um lurex também, que dá certo. Lembrando, gente, que para fazer esse processo, vocês têm que estar com a massa totalmente fria já. Ela não pode estar morna nem quente, porque senão ela pode azedar na geladeira. Então presta bastante atenção nisso, toma bastante cuidado para você não estragar o seu bolinho. Como essa encomenda é para me entregar amanhã, eu vou terminar de fazer ela amanhã de manhã. Que aí os meus recheios e também as massas dos meus docinhos já vão estar no ponto certo para mim fazer tudo bem direitinho e com mais facilidade. Então eu vou cortar esse vídeo e vocês vão me ver só amanhã. Mas para vocês vai passar aí num passe de mágica. Então, tchau! Gente, bom dia! Agora são 8h30 da manhã. Não sei se eu falei pra vocês no vídeo de ontem, mas era terça-feira, hoje é quarta, e essa encomenda vai sair por mais ou menos 5 horas. Então agora tá de manhãzinho, eu resolvi já fazendo as coisas de uma vez, pra depois eu conseguir ficar com o dia livre pra mim fazer as outras coisas aqui de casa. Agora chegou a parte que eu mais gosto de fazer das encomendas, que é finalizar, né, enrolar os docinhos, montar o bolo, e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então é isso, vamos lá. Bom, gente, aqui eu já tenho as massas que eu fiz. Eu tirei elas da geladeira, né, um pouquinho antes da gente enrolar, porque senão vai ficar difícil. Aqui é de moranguinho, maracujá e essa aqui é de chocolate. Primeiro eu pego um prato. Eu podia até fazer aqui em cima da balança, eu limpei ela com álcool mais cedo, mas o prato ele me dá mais espaço, né, então eu consigo colocar mais docinhos por aqui. Eu vou pegar um papel toalha e vou passar essa manteiga no prato, que é pra minha massa do docinho não grudar nele. A manteiga que tem que utilizar é a sem sal, senão vai ficar com gosto nos seus docinhos. Pega aqui a manteiga
e a gente passa assim em todo o prato. Não precisa exagerar muito não, para não ficar com uma quantidade de manteiga muito grande em contato com o seu doce. O que eu faço também é deixar tudo pronto para mim conseguir enrolar. Então aqui nesse meu tabuleiro eu vou colocar o meu granulado, que é o granulê da Melk. É muito gostoso e assim, eu acho que dá um charme todo especial no nosso brigadeiro. O gosto dele é incrível porque ele é feito 100% com chocolate. Agora eu vou fazer narrado pra vocês porque eu precisava prestar atenção na hora de pesar os docinhos. Então, para mim pesar eles, eu utilizo 2 colheres. Uma para mim puxar o brigadeiro e a outra para mim empurrar ele para aquele prato. E como vai ser um brigadeiro, eu sempre peso a massa dele com 13 gramas. E aí depois com o granulado, ela vai ficar pesando o total de 15 gramas. Pode variar um pouco entre 15 e 16. Então só para vocês saberem e ficar bem claro, todos os meus docinhos têm um peso final de 15 gramas. Aí, consequentemente, gente, quando eu vou fazer um cento de doces, eu utilizo sempre 4 caixas de leite condensado. Então aqui já tenho as massas separadinhas, todas têm 13 gramas. Eu pego a mesma manteiga que eu passei no prato e passo nas mãos. Aí eu pego a minha massa e vou fazendo bolinhas com ela. Aí, gente, é uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Eu não gosto muito de trabalhar com o brigadeiro muito em temperatura ambiente, porque eu acho que assim, quando ele tá um pouco mais geladinho, ele fica mais fácil de manusear, né? Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Olha só, vou fazendo bolinhas, não precisam ficar 100% perfeitas, porque depois a gente vai enrolar os brigadeiros novamente para eles ficarem ainda mais redondinhos. Outra coisa também é que se você for precisar colocar a mão na manteiga novamente, é bom você lavar a mão para aí depois você fazer assim. Ou então você pega com papel e passa na sua mão direto. Então aqui já estou acabando de enrolar. É bem fácil, gente, não tem segredo nenhum. É só assim, algumas dicas simples que você seguindo, além de tornar o seu produto mais bonito, né, mais apresentável, é mais fácil para você ir fazendo, para você se organizar. Então já estão todos aqui dentro. Aí a gente dá uma balançadinha assim. Se ficar algum sem enrolar por 100% no granulado, a gente vai enrolando com os dedos mesmo. Agora, como minha mão tá com manteiga e com chocolate, eu vou lavar ela e vou secar, pra gente bolear novamente. Então, com as mãos lavadas e bem sequinhas, a gente vai enrolar novamente os brigadeiros. Aí é bom que você tenha um recipiente para deixar eles. E eu vou deixar dentro de um potinho que eu tenho aqui, que é próprio da confeitaria. Eu não utilizo eles para outra coisa. Daqui, ó. Eles têm até uma tampa personalizada. Ó, então eu vou colocando eles aqui dentro. Olha só como fica lindo. Tem gente que me pergunta se depois que eu entrei na confeitaria, se eu fico comendo doce. E eu vou confessar que no começo eu ficava assim. Só que aí, né, gente, vem aqueles quilinhos a mais, indesejados. Prejudica a saúde também, né, você ficar comendo doce assim todo dia. Então agora eu dei uma parada. Eu também dei uma enjoada, eu vou confessar pra vocês. Quando você começa a trabalhar muito com uma coisa, você acaba enjoando daquilo. Então agora eu não faço mais isso, mas antigamente eu fazia assim. Aí já estão todos aqui enroladinhos. A gente pode levar eles pra geladeira, como vai ser pra gente colocar por cima do bolo. Não precisa de mais do que isso, é só tampar o potinho. Tem que estar com a tampa, tá? Pra você não pegar o cheiro da sua geladeira. Aí a gente leva pra lá até a hora da gente montar o bolo. Pro de maracujá e pro de morangotela, eu vou finalizar eles com leite em pó. Então eu vou colocando aqui leite em pó. E já tá tudo lavado, tá? Eu já lavei, higienizei tudo antes de mudar o preparo. Acho que dá até pra colocar mais um pouquinho. E é basicamente o mesmo processo. Eu vou pesar aqui na minha balança. A diferença pro morangotela e pro maracujá é que o morangotela eu vou pesar também com 13 gramas, porque vai uma roseta por cima dela de Nutella. E o de maracujá, como ele não tem nenhum confeito, eu vou fazer ele com 15 gramas certinho. Então, agora eu vou ir pro de maracujá primeiro.
Gente, se acontecer do meu prato ficar pequeno para os docinhos, eu ponho uma folha de alumínio e vou transferindo os docinhos para ela. Esse de maracujá, ele é um pouco mais grudento mesmo do que os outros, por causa da pasta que eu falei pra vocês, entendeu? Então ele fica um pouco mais molinho. É interessante até ele ficar mais tempo na geladeira e você enrolar eles primeiro. Mas aqui eu panguei e esqueci de fazer isso. Mas não tem problema não, que vai dar certo do mesmo jeito. É só que fica mais fácil fazendo daquele outro modo. O dedinho na manteiga, sempre com a mão limpa. Vai pegando o seu brigadeiro, enrola, coloca no leite ninho. Vou mostrar pra vocês a caixa que eu vou utilizar para colocar os docinhos e também as forminhas. Aqui eu tenho essa caixinha que eu utilizo só para guardar forminha, tá vendo? Aqui eu tenho essa marronzinha, que eu acho ela muito bonitinha, mas geralmente eu entrego nas forminhas brancas mesmo. Aí aqui tem das maiores, quando o cliente pede um docinho de um tamanho maior, eu faço pra ele, claro que eu calculo, né, a diferença. E as que eu costumo utilizar, que é essa aqui que eu vou usar hoje, é a número 5. Que é para um docinho aí de 15 a 18 gramas, mais ou menos. Então eu gosto de utilizar ela. Aqui eu tenho algumas que já estão abertas. Eu faço também kit degustação, então como os brigadeiros eles são maiores, a gente já deixa abertinho assim e utiliza elas também. A caixa que eu vou mandar ao centro, ela já tá até montadinha aqui, que ia sair uma outra encomenda outro dia, mas não saiu. Então ela já tá montadinha e é menos trabalho pra gente. Mas geralmente eu já deixo todas montadas. Só que essa eu já colei os adesivos, já montei o bercinho também. Eu vou mostrar pra vocês como que ela fica por dentro e como que eu faço pra ir colocando os docinhos. E aqui ela é toda branquinha, que eu acho mais bonitinho. Aí ela vem com esses bercinhos, tá vendo? Eu só empurro assim pra baixo e coloco cada docinho neles. Aí aqui é uma caixa que dá pra meio cento, 50 docinhos. Eu gosto de utilizar essas caixas que além do docinho não ficar sambando na hora do cliente vir buscar, que ela também deixa com uma aparência assim mais bonita, tudo clarinho. Eu antigamente entregava naquelas que é de papelão por dentro, então eu não achava que o resultado final ficava muito legal. Aí eu abri todas as forminhas ali, a gente vai pegar e vai passar eles na peneira primeiro, para tirar o excesso de leite em pó. Pode tirar bastante, porque senão fica um resultado muito grosseiro. Fez isso, você vai pegar o seu docinho novamente e vai bolear ele. Pra que isso? Pra deixar ele mais redondinho, mais bonitinho. E vai colocando nas suas forminhas. Já está pronto. Ai, gente, eu fico indignada que não aparece a cor certinha. Esse brigadeiro aqui, ele tá com uma cor tão amarelinha, mas depois eu vou ver se lá no outro quarto eu consigo mostrar pra vocês com a luz mais forte do sol. Então, agora que o nosso de maracujá já tá pronto, a gente vai enrolar o de morangotela. Pra fazer o de morangotela, é o mesmo processo de maracujá. Você passa eles no leitinho, né, já boleado. E aí você vai tirar bastante o excesso de leite ninho, porque a gente vai colocar uma roseta de Nutella aqui. Ou seja, ele precisa estar com muito pouco leite ninho para sua roseta grudar no seu docinho. Então, ó, tirei bastante, agora eu pego, enrolo eles novamente. Ficou bem redondinho? A gente já passa para a forminha. E vai fazendo isso com todos. Esse processo de peneirar os docinhos é muito importante para tirar o excesso de leite em pó, porque se você for utilizar alguma pitanga de Nutella, de doce de leite, não corre o risco de não ficar grudadinho. Eu gosto de fazer isso até nos que não vão Nutella por cima, porque eu acho que fica mais delicado, não fica tão grosseiro. Até eu enrolando ele bem, se eu não passo na peneira, olha só como ele fica grosseiro. Aí, nem aparece que é de moranguinho, tá vendo? Porque não aparece rosinha. Agora eu peguei uma manga de confeitar e coloquei o meu bico aqui. Esse bico, ele é o 19 da Mago. A gente vai fazer rosetinha com ele.
Tá dando pra vocês verem direitinho? Aí, gente, eu sempre faço as minhas rosetas com Nutella, porque eu anuncio meus docinhos como Nutella. É muito importante você fazer o que você vende. Então, não vai colocar que você faz linho com Nutella, ou então morangotella, igual esse aqui, e colocar um creme de avelã que não seja da marca. Acho que a gente tem que ter respeito com os nossos clientes, porque às vezes a pessoa gosta muito de Nutella, e aí você coloca um creme de avelã qualquer, a pessoa vai sentir no paladar dela, entendeu? Peguei uma colher aqui e vou colocar no meu saco de confeitar. Aí que eu gosto de fazer, eu pego a tampinha aqui da Nutella e vejo se ela tá no ponto bom pra me fazer as rosetas, tá vendo? Tá no ponto excelente. Eu gosto de ir colocando eles pro lado pra não correr o risco de eu esbarrar o braço sem querer e aí estragar. Agora, gente, eu vou carimbar os meus docinhos de maracujá. Pra gente carimbar, a gente precisa de um pó pra decoração ou então de um glitter, que também dá certo. Eu sempre coloco assim na tampinha pra não pegar um excesso. Coloco o meu carimbo. Esse meu carimbo eu comprei aqui na Shopee. É super baratinho e muito fácil de comprar. É só você colocar carimbo pra brigadeiro e escolher o que você quer. Aí eu fui colocando com bastante delicadeza nos meus docinhos. E só lembrando que eu não cobro mais pro meu cliente, é como se fosse uma cortesia mesmo. Olha só, gente, como ficou a nossa caixinha de brigadeiros. Fica muito bonitinha, muito lindinha. E esse brigadeiro de maracujá, gente, é um dos meus preferidos, que ele fica muito gostoso. Agora a gente vai tampar isso aqui, vai deixar reservado e a gente vai montar o bolo agora. Aí, pessoal, eu comecei a montar o bolo. Esse bolo ele ia ser no acetato, então eu não precisava tomar tanto cuidado assim na hora de montar ele para ficar todo retinho. Coloquei aí um pouco do meu brigadeiro para segurar o meu bolinho. E vocês viram que quebrou um pouquinho da massa ali atrás, mas foi culpa minha mesmo, porque na hora de cortar com a faca o topinho da massa, eu acabei passando ali e acabou estragando. Mas não tem problema, porque como eu disse, vai no acetato, então não vai aparecer. Aí comecei com a manga de confeitar, colocando o meu brigadeiro de ninho. Não tá indo muito certinho o brigadeiro de ninho, porque eu me embananei um pouco na hora de usar a manga. Eu confesso que eu não sou muito boa para usar a manga na hora de colocar o recheio. Mas enfim, no final deu tudo certo, eu tenho que treinar um pouquinho mais isso aí. Aí eu já fui espalhando com a minha espátula. Essa minha espátula, ela é a de degrau, eu acho ela mais fácil para trabalhar com esse tipo de coisa. E fui deixando assim tudo bem certinho para na hora de eu colocar o meu acetato, ficar aparecendo a camada bem bonitinha do meu recheio. Aí ficou bem certinho, já coloquei a segunda camada e fiz a mesma coisa, só que com brigadeiro de chocolate. Aí, gente, fui colocando o acetato e como vocês estão vendo, esse acetato, ele é muito grande pro tamanho do meu bolo. Ele é muito alto, na verdade. Então, não tem problema, é só você abraçar ali bem o seu bolo e prensar ele. Depois que você fez isso, é só você ir cortando na altura que você quer com a sua tesoura. Aí eu cortei bem, deixei no tamanho que eu queria. Aí coloquei minha cobertura de laca por cima. Eu não ensinei aqui no vídeo, porque geralmente eu faço drip cake com ela. E também não ensinei os recheios, gente, porque eu quero trazer um vídeo separado, mostrando tudo certinho, o ponto certo. Então vai sair um bolo daqueles que eu faço com drip cake, eu vou ensinar o ponto dos recheios, como que eu faço pra vocês. E então fui espalhando com a colher e agora a gente tem que levar esse bolo para a geladeira porque essa cobertura tá quente. Então se eu colocar meus brigadeiros por cima agora, eles vão derreter o chocolate. Então já tava frio aí, eu fui decorando com os brigadeiros que a gente já tinha feito e estavam na geladeira. Aí é só ir colocando os brigadeiros, fazendo do jeito que você gostar. Você pode fazer como eu, que tô colocando em círculo, ou colocar só na metade, tipo fazendo uma lua também, que fica bem legal. E aí, meus amores, eu também decidi finalizar colocando uns granulados assim, só para dar um charminho a mais. E tava pronto o nosso bolo, foi basicamente isso. Eu coloquei um lacinho para prender e eu não sei se eu falei para vocês, mas eu colei o acetato com durex. E ficou pronta a nossa encomenda, agora o bolinho já tá lá na geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixa nos comentários pra mim se precisa de melhorar alguma coisa. Se a qualidade também não ficou muito boa, eu peço desculpas porque é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo desse estilo.
Mas eu espero que vocês tenham realmente gostado. Se inscreve no canal, deixa o joinha pra mim, que isso me ajuda muito a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Então um beijão e vejo cada um de vocês no próximo vídeo. Tchau!